urgente. Os samurais japoneses saem para caçar. Tóquio rompeu as amarras sobre o armamento da Ucrânia. Um drone assassino secreto aniquila os sheiks. O gigante adormecido acordou. O mundo está em choque com o poder do Japão. Submarinos invisíveis e os caças mais modernos. Tóquio rompe oficialmente décadas de silêncio e lança a linha de produção da morte. Ucrânia e Japão criaram o impossível. Tóquio estendeu a Kiev uma mão de ferro de ajuda. O Kremlin entrou em pânico após ouvir isso. As Forças Armadas da Ucrânia receberam um apoio decisivo. Tudo sobre isso a seguir. Assista até o final. Olá, este é o Ucrânia Hoje, com Renata Slanova e as últimas notícias. Aconteceu. O Japão rompe oficialmente as amarras e leva seu mercado de defesa para a arena mundial. O governo de Fumio Kishida prepara um golpe histórico, uma flexibilização massiva das regras de exportação de armas, algo que o mundo não via desde 1945. Este passo causou um alvoroço sem precedentes. Polônia, Filipinas e outros aliados já estão na fila pelas armas japonesas. Apesar de o Japão ter se isolado do mercado mundial de armas após a Segunda Guerra Mundial, Tóquio investiu incríveis $60 bilhões no exército apenas este ano. Isso é mais do que suficiente para lançar a mais poderosa linha de produção da morte, capaz de fabricar submarinos modernos e caças de quinta geração. O gigante adormecido acordou e seu poder agora está disponível para todos. A China foi a primeira a entrar na mira da generosidade japonesa. O governo Takaichi está prestes a aprovar a transferência de fragatas de combate para as Filipinas para a batalha naval com Pequim no Mar da China Meridional. Fontes internas dizem que, depois das fragatas, virão sistemas antimísseis ultrapotentes que transformarão mísseis chineses em sucata. Com o esgotamento dos arsenais dos Estados Unidos por guerras na Ucrânia e Irã, gigantes industriais do Japão começaram mobilização total. As fábricas estão se expandindo e milhares de funcionários estão sendo contratados. Tóquio torna-se oficialmente um porto seguro para todos que estão cansados da imprevisibilidade de Trump. O Japão está pronto para substituir Washington e se tornar o novo arsenal global da liberdade, diversificando o fornecimento de armas em todo o mundo. Espera-se que as novas regras sejam oficialmente adotadas ainda este mês. A Ucrânia já tirou a sorte grande nesse jogo. Enquanto Tóquio demonstra cautela oficial, a Câmara de Comércio e Indústria da Ucrânia em Tóquio já está criando um grupo industrial secreto para a produção de drones assassinos. A presidente da Câmara, Katerina Yavorska, confirmou a Reuters: a combinação da experiência ucraniana com a tecnologia japonesa só foi possível graças a estas reformas radicais. O céu sobre o inimigo em breve ficará escuro com os novos pássaros ucranianos japoneses. O principal objetivo dessa manobra é criar na Ásia uma cadeia de suprimentos de armas indestrutível que não dependem nada dos Estados Unidos. Membros do partido governante declaram abertamente: o Japão está construindo uma nova ordem mundial onde Tóquio, e não Washington, decidirá quem receberá as espadas para a nova guerra. E aqui vem o choque. A Ucrânia, juntamente com a empresa japonesa Terra Drone, está desenvolvendo um novo drone interceptador que pode mudar radicalmente o equilíbrio na guerra de drones. O ultrapotente Terra 1, criado em parceria com os ucranianos da Amazing Drones, custa apenas $2.500. Isso é mixaria comparado a um míssil Patriot de $4 milhões. Enquanto o Kremlin esperava esgotar nossa defesa aérea com Shaheds baratos, a Ucrânia entra em economia total. Agora começa a era do drone barato contra o drone barato. E isso é o colapso financeiro para o agressor. E Moscou é uma verdadeira histeria. O Kremlin literalmente explodiu devido à aliança militar entre Japão e Ucrânia. A Rússia, em pânico, convoca o embaixador japonês e arma um escândalo diplomático, acusando Tóquio de uma facada nas costas. Mas o Japão responde com uma calma glacial. Empresas japonesas declaram abertamente que investem em tecnologias ucranianas do futuro. Diante das ameaças da Federação Russa e da China, a aliança com a Ucrânia é a única forma de sobreviver a uma guerra mundial. As pessoas no Japão e no exterior perceberam o quão extremamente importantes são esses drones interceptadores. Nos últimos 6 meses, já estive na Ucrânia 8 vezes e na próxima semana será a nona. Eles precisam de ajuda para desenvolver e escalar a produção agora mesmo. Eles não precisam de promessas para o pós-guerra. Eles querem que nós venhamos. E é exatamente isso que estamos fazendo. O analista James Brown observa que a reação de Moscou não é apenas um protesto, mas o medo de que o Japão se aprofunde na defesa com a Ucrânia. Ele acrescentou que o Japão busca aprender com a experiência de guerra da Ucrânia no uso de drones em meio à invasão russa.
A Rússia se preocupa que mais empresas japonesas colaborem com a Ucrânia em projetos de armas, o que mudaria o Japão de categoria. No Kremlin, as emoções já não são mais escondidas. Em Moscou, os investimentos são chamados de um passo abertamente hostil. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirma que drones ucranianos são usados contra a Rússia. Ressalta-se ainda que as relações com o Japão caíram para o nível histórico mínimo. O dragão japonês acordou. A era do silêncio acabou. O que Putin tanto temia aconteceu. O gigante silencioso da Ásia livrou-se do pacifismo e desfere um golpe devastador no agressor. Tóquio entra oficialmente no jogo ao lado da Ucrânia. E isso não é só ajuda, é uma virada na geopolítica. Enquanto Moscou esperava a neutralidade do Oriente, os samurais sacaram suas espadas. Todos os detalhes a seguir. O fim da Era do Silêncio. O dragão japonês acordou. Por muito tempo, o Japão foi um gigante silencioso para o mundo. Economia forte, muito dinheiro, mas recusa total de papel militar devido à Constituição pacifista. Mas a invasão russa na Ucrânia em 2022 abalou esse mundo tranquilo. Tóquio percebeu: se a fera não for parada na Europa, amanhã as chamas atingirão a Ásia. Hoje vemos uma reviravolta fatal para o Kremlin. O Japão entra no jogo como parceiro da Ucrânia, entendendo que Kiev e Tóquio lutam pela sobrevivência. Os números falam mais alto que as palavras. O Japão já investiu mais de 15 bilhões de dólares na Ucrânia, sendo o sexto maior doador. Mas o choque real para o Kremlin é um novo pacote de 6 bilhões de dólares para 2026. Isso foi declarado pela vice-presidente do parlamento, Olena Kondratyuk. Kiev já recebeu de Tóquio mais de 2.500 geradores elétricos, mais de 65 transformadores, 10 usinas geradoras e outros equipamentos vitais para manter e restaurar o sistema de energia. 6 bilhões representam quase 40% de toda a ajuda dada nos anos anteriores somada. Tóquio não está mais apenas ajudando a economia ucraniana a sobreviver, mas investindo em segurança sistêmica, comprando radares, máquinas de desminagem e equipamentos de alta tecnologia, o que coloca nosso exército muito à frente dos ocupantes. Mas a principal revolução está acontecendo nas leis. Até recentemente, o Japão proibia o fornecimento de tanques, artilharia, mísseis, navios e aviões, as chamadas 5 categorias. Mas já na primeira metade de 2026, essas restrições serão removidas. Em fevereiro deste ano, representantes da OTAN declararam que o Japão planeja se juntar à iniciativa Pearl para apoiar a Ucrânia. Isso abre caminho para o fornecimento sistêmico de equipamentos de uso duplo, de sistemas de comunicação seguros e ciberdefesa a complexos de radares potentes que podem cegar o inimigo a centenas de quilômetros. Indo além do fornecimento de materiais específicos, vale a pena considerar uma dimensão mais ampla da participação japonesa: a transferência de tecnologias, know-how e práticas institucionais. O Japão acumulou uma competência única em várias áreas, diretamente relevantes para as necessidades da Ucrânia. Mas este não é um jogo de um lado só. Tóquio tem um interesse vital na experiência de combate única que a Ucrânia adquire diariamente, usando sistemas mais modernos em condições de guerra real. Esta aliança tecnológica transforma o apoio de humanitário em uma parceria. Mas há um problema, ou melhor, uma pedra no sapato de Tóquio. É Moscou. Tóquio está saindo para caça. O país declarou abertamente a ameaça vinda da Federação Russa. O ministro da Defesa desferiu um golpe devastador na diplomacia. A guerra na Ucrânia é um ataque direto à segurança do Japão. O motivo surgiu: a Coreia do Norte está enviando seus militares para o fronte com os russos para ganhar experiência de combate infernal e tecnologia. A guerra na Ucrânia não é algo distante. Lá, os militares norte-coreanos estudam novas formas de combate, com drones, inteligência artificial no ciberespaço e com armas tradicionais. Quando eles voltarem para a Coreia do Norte, surge a pergunta: para que exatamente essa experiência será usada e contra quem? O ministro está furioso. É vital para o Japão descobrir os motivos secretos de Kim Jong-un e Putin, pois essa aliança militar transforma o leste asiático em um barril de pólvora, pronto para explodir a qualquer segundo. Mas a vingança contra a Rússia já está preparada. O Kremlin está na armadilha do poder brando. O governo do Japão lança um plano de anexação silenciosa das Kurilas através da economia. Tóquio propôs a Moscou um esquema detalhado para assumir a iniciativa nas ilhas.
do controle total sobre a ecologia à medicina remota de Hokkaido. Prevê-se que médicos japoneses possam prestar consultoria tanto a pacientes quanto a médicos russos locais, inclusive online. Empresas privadas russas e japonesas, na visão de Tóquio, poderiam organizar cruzeiros marítimos para turistas japoneses em algumas ilhas das Kurilas do Sul. Além disso, as autoridades japonesas esperam que ecologistas de ambos os países possam trabalhar juntos na preservação do meio ambiente. A Rússia parece estar perdendo direito exclusivo sobre as ilhas sob o pretexto de cooperação. Mas isso não é tudo. No setor pesqueiro, o Japão prepara uma isca para Moscou, da qual é impossível recusar. Processamento conjunto de peixes e uma conquista relâmpago do mercado de frutos do mar. Tóquio está, de fato, tomando os recursos das ilhas para si. E aqui Moscou deve se preocupar, pois todos esses passos de Tóquio em relação às Kurilas não são, obviamente, por acaso. O Japão confirmou oficialmente: as Ilhas Kurilas são um território ocupado que a União Soviética tomou ilegalmente. A Federação Russa considera as ilhas parte da região de Sakhalina, enquanto as autoridades japonesas as incluem no distrito de Nemuro, na província de Hokkaido. O secretário-geral do governo japonês declarou mais uma vez a extensão da soberania do Japão sobre essas ilhas. Os territórios do norte são ilhas sobre as quais se estende a soberania do nosso país, território nativo do nosso estado. A posição do governo do Japão não mudou. O objeto das negociações para um tratado de paz é a soberania territorial das 4 ilhas. Esta é a posição consistente do nosso país. Moscou está tremendo. Nikolai Patrushev foi tomado por uma verdadeira histeria. O assessor de Putin vê nas ações de Tóquio a preparação para uma retomada total dos territórios pela força. Ele grita sobre novas reivindicações territoriais que acabarão com a Rússia. Segundo Patrushev, Tóquio seria movida pela sede de lucro. Os japoneses precisam de inúmeras riquezas do subsolo russo e dos biorrecursos das Kurilas. O medo tem olhos grandes. O Japão está preparando o terreno para apresentar novas reivindicações territoriais, inclusive nas águas dos mares que banham a Rússia, o que afeta diretamente os interesses da Federação Russa no campo da segurança nacional. Ele acrescentou que não há nada a discutir. As ilhas são nossas. Mas logo admitiu: o Japão criou uma frota poderosa e, junto com a OTAN, se prepara para uma revanche. O pacifismo foi jogado no lixo. Tóquio está mudando para uma política agressiva de vingança. Patrushev revelou um segredo terrível. A OTAN planeja usar a frota japonesa como um ariete para destruir inimigos em todo o mundo. As proibições legislativas à guerra estão prestes a ser suspensas. Os samurais estão saindo para caçar. O Japão fez oficialmente uma escolha, e essa escolha é a Ucrânia. A chantagem de Moscou sobre as Kurilas e as ameaças nucleares da Coreia do Norte apenas fortaleceram a vontade de Tóquio. A resiliência samurai deu lugar a ações decisivas. Com um orçamento militar recorde e uma nova estratégia para a indústria de defesa, o Japão está se tornando um escudo de aço no Oriente, não deixando chances de revanche para a Rússia e seus aliados. O Kremlin queria isolar a Ucrânia e, como resultado, ganhou o oponente mais poderoso, um grande Japão renascido. Agora tudo está se encaixando. A Polônia salvou a Ucrânia de fato e Kiev virou um escudo para Varsóvia ao mesmo tempo. Os acordos mais importantes, antes discutidos apenas nos bastidores, estão vindo a público. O Kremlin não passará na OTAN. Karol Navrocki fornece às Forças Armadas da Ucrânia as armas mais modernas, vindas direto de arsenais secretos. Os lendários MiGs reforçam o céu da Ucrânia e os pilotos ucranianos estão prontos para repelir qualquer ataque. Sobre isso e muito mais na reportagem a seguir. Agora falam sobre isso abertamente. A Polônia salvou a Ucrânia e Kiev virou um escudo para Varsóvia. A verdade sensacional que surgiu dos bastidores. Putin realmente não passará na OTAN. Navrocki envia o melhor armamento para as Forças Armadas da Ucrânia. As armas chegam em comboios direto de arsenais secretos. Os lendários MiGs fortalecem o céu. Volodymyr Zelensky aperta a mão de Karol Navrocki. Acordos que tiram o chão debaixo dos pés de Putin. Os planos do Kremlin desmoronaram. Foi para isso que Tusk veio à Ucrânia. A decisão está na mesa. A segurança da OTAN agora está nas mãos dos ucranianos. Por que é tão importante para os países da aliança continuar apoiando Kiev? E que passo Varsóvia está pronta a dar para colocar um ponto final na questão da guerra? Não faz mais sentido esconder. Um trunfo nuclear nunca antes visto agora está à vista de todos.
Putin e Lukashenko não vão aguentar isso. Falaremos sobre tudo isso a seguir. Sem rodelhos. Esta é a Ucrânia Hoje. Com vocês, Darina Gutskal. O início foi dado. Urgente! A Polônia fez isso pela Ucrânia. Declaração de emergência de Karol Nawrocki. O mundo parou em expectativa. Varsóvia corta o oxigênio de Moscou e faz isso diante de todos, sem olhar para trás. A história nos ensina que ignorar as ambições imperiais da Rússia sempre levou a tragédias. O mundo democrático deve manter a unidade diante de tais desafios. Os poloneses acreditam nos ucranianos como ninguém e demonstram isso abertamente, tanto diplomática quanto militarmente. Essas mensagens na arena diplomática brilham em sinal de alerta. Kiev mantém o fronte. Putin, obviamente, não conseguirá manter as armas por muito tempo. A Ucrânia planeja uma guerra de 3 anos, e essas guerras coloniais costumam durar cerca de 10 anos. Não acho que Putin consiga aguentar mais 3 anos. Vamos fornecer à Ucrânia meios de resistência usando ativos russos congelados. Varsóvia diz isso sem medo. O ditador russo sofreu um fiasco total na guerra contra a Ucrânia. A guerra relâmpago para tomar Kiev falhou tão rápido quanto todos os planos seguintes do Kremlin para tomar territórios ucranianos. Putin se mostrou mais fraco do que pensávamos. Achávamos que ele tinha o segundo exército do mundo. E ele estava convencido de que tudo seria um golpe, um passeio, uma operação de 3 dias. E agora ele está lutando no Donbas há mais de 10 anos. É difícil chamar isso de vitória. A Ucrânia tornou-se não apenas um escudo de linha de frente, mas um elemento-chave da defesa da OTAN. A Polônia não se limita apenas a declarações barulhentas e dá apoio militar concreto. Mais de 48 pacotes de ajuda e mais de 3,5 bilhões de euros. Números que falam por si só. Os arsenais das Forças Armadas da Ucrânia, graças à aliada, são constantemente reabastecidos com equipamentos, munições, mísseis, armas leves e morteiros. Desde o início da guerra em grande escala, a Polônia entregou à Ucrânia o maior número de tanques entre todos os países que ajudam. Segundo o Ministério da Defesa Nacional, entre 2022 e 2024, a Polônia forneceu gratuitamente 318 tanques, incluindo T-72MM1, T-72M1R modernizados, PT-91 e Leopard 2. E agora Varsóvia prepara para as Forças Armadas da Ucrânia também as asas da vitória. Será que Donald Tusk não veio à Ucrânia por acaso? Neste momento crítico, a Ucrânia não pode ser deixada completamente sozinha. O fortalecimento da defesa aérea agora é uma carta indispensável. O início de 2026 explodiu com informações chocantes. A Polônia decidiu transferir para a Ucrânia até 9 caças MiG-29. A Armada Aérea está prestes a entrar em serviço de combate. Em troca disso, os poloneses receberão nossas tecnologias de drones. Uma fórmula de fortalecimento mútuo. Volodymyr Zelensky explicou que treinar um piloto para missões de combate nos lendários caças 10-16 leva de 8 meses a 1 ano e meio, enquanto nos MiG-29, os pilotos ucranianos podem lutar imediatamente sem treinamento adicional. Quando você tem uma guerra diária, cada piloto é uma grande escassez e o treinamento de um piloto leva anos. E a questão não é que não tenhamos F-16, mesmo que não sejam novos, mas eles não estão aqui. A questão não é essa. Ou seja, você tira do campo de batalha, você tira da guerra um piloto experiente e o envia para o exterior. Por falar em treinamento, na Polônia não são apenas os nossos conquistadores do céu que passam por treinamento. Da tática e estratégia há exercícios de campo realistas. Combatentes ucranianos de vários ramos das Forças Armadas aprimoram habilidades que realmente salvam vidas no fronte. A Polônia tornou-se para eles uma plataforma onde o conhecimento e a experiência dos aliados se transformam em capacidade de combate concreta. Ao mesmo tempo, a aliada gasta uma parte significativa do orçamento no apoio à Ucrânia. Varsóvia apoia ativamente o governo de Kiev não apenas militarmente, mas também humanitária e economicamente. Políticos poloneses pedem sistematicamente à União Europeia e à OTAN que não reduzam a ajuda, e o território do país tornou-se um centro de trânsito para o apoio internacional à Ucrânia. Neste exato momento, a Polônia diz abertamente: a derrota da Ucrânia apenas aumentará a ameaça da Rússia para os países da aliança. No Ministério das Relações Exteriores, estão convencidos de que, enquanto Kiev resistir, o Ocidente também resistirá. Varsóvia pegou a calculadora e apresentou os números.
A defesa dos países do flanco leste da OTAN, incluindo a Polônia, em caso de um possível ataque da Federação Russa, custaria pelo menos 1.200 bilhões de euros. E isso é quase o mesmo que custa 6 anos de funcionamento do Estado polonês. A Ucrânia não é uma arena marginal de conflito, mas um elemento central da arquitetura de defesa da Europa. A OTAN vê na Ucrânia não um parceiro temporário, mas um líder estratégico no confronto contra a agressão russa. Não há tempo para hesitações. A Rússia não para e encara a aliança com agressividade. Decisão impactante. A Polônia está pronta para pegar em armas e enfrentar a Rússia. As primeiras ordens já foram dadas. O país saiu oficialmente da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoal e declarou firmemente que planeja retomar a produção de armas. Essas minas são um dos elementos mais importantes da estrutura de defesa que estamos construindo no flanco leste da OTAN, na Polônia, na fronteira com a Rússia ao norte e com a Bielorrússia ao leste. No entanto, Putin pressionou Naurok ao limite, de modo que os prazos de defesa foram definidos de forma rígida e intransigente. Apenas 2 dias e a linha de defesa explodirá em vingança pela Europa. A contagem regressiva pode começar exatamente nestes minutos. Varsóvia admite: está pronta para extremos e, ao sinal, mobiliza oficinas para criar suas próprias armas nucleares. Este caminho, respeitando todas as normas internacionais, é o caminho que devemos seguir. Precisamos agir nessa direção para que possamos começar o trabalho. Somos um país à beira de um conflito armado. A clara postura imperialista agressiva da Rússia em relação à Polônia. A Polônia também está trazendo seus vizinhos consigo. Donald Tusk declarou abertamente a ideia de dissuasão nuclear conjunta na Europa está sendo seriamente considerado. O Ocidente se prepara para um novo nível de segurança. E isso é um sinal para o Kremlin. O jogo está mudando. Continuo sendo realista e estou plenamente consciente de que precisamos de meios de resposta adequados e reais para uma possível agressão de nossos inimigos. No momento, esta proposta ainda não foi concretizada. Ao mesmo tempo, eu não gostaria de iniciar uma discussão pública até receber informações claras sobre o que exatamente é possível. Varsóvia iniciou negociações sobre a dissuasão nuclear. As táticas de medo de Putin não funcionam mais. A Europa se prepara para tornar os arsenais atômicos poderosos e incontestáveis. Os trunfos podem acabar nas mãos da Polônia literalmente de um dia para o outro. Sou um grande defensor da adesão da Polônia ao projeto nuclear. Somos um país que está bem na fronteira de um conflito armado e sabemos qual é a atitude da agressiva e imperialista Federação Russa em relação à Polônia. O que acham dos últimos acontecimentos? Deixem sua opinião nos comentários e curtam o vídeo. Fiquem ligados nas principais notícias, tem mais vindo aí.